Olá, bom dia! Vamos dar aqui continuidade à nossa série de vídeo sobre a provisão de Deus. Falamos já sobre o pecado do homem, falamos já de forma resumida sobre a graça de Deus e falamos sobre a provisão de Cristo, que foi a oferta de fato. E hoje, neste vídeo, dando continuidade, eu quero falar sobre a extensão dessa provisão, ou seja, quem essa provisão alcança e quem essa provisão não alcança. E durante séculos, a igreja tem debatido, tem argumentado, tem feito os seus levantamentos de estudo da palavra para responder a pergunta de muitas pessoas que têm dúvida sobre por quem Cristo morreu de fato. Pois bem, se alguém responder essa pergunta, por quem Cristo morreu de fato, com a seguinte resposta: pelo mundo inteiro, pode surgir outra pergunta dessa resposta dada, que pode ser: pois se Cristo morreu pelo mundo inteiro, então por que todos os homens não são salvos? E essa pergunta vai gerando mais pergunta, vai gerando mais resposta e vai gerando mais perguntas. E se alguém responder a essa pergunta, segunda pergunta, se ele morreu pelo mundo inteiro, então por que todos os homens não são salvos? Alguém pode dar uma resposta sobre isso e dar a seguinte resposta: ele morreu somente pelos eleitos, aos quais ele sabe que crerão. Virá uma nova contestação dessa resposta. Alguém pode alegar que Deus, por esta razão, não é justo, uma vez que nem todos os homens têm, obviamente, a possibilidade de serem salvos. E hoje, trazendo aqui sobre a extensão dessa provisão de Cristo, nós vamos tentar, segundo a Bíblia, dar a resposta que a Bíblia tem para esses questionamentos, para tentar sanar essas dúvidas de uma forma bem objetiva e simples, mas baseado nas Escrituras Sagradas ou nas Sagradas Escrituras. A Bíblia ela ensina enfaticamente que a redenção de Cristo é suficiente para salvar todos os homens. Através de um sacrifício perfeito, bilhões de vidas pecaminosas foram representadas em Cristo. E os pecados sem contas foram potencialmente perdoados. Nós temos aqui, na primeira epístola do evangelista João, no capítulo 2, no versículo 2, que traz uma resposta para essas perguntas intrigantes no passar do século. Diz assim a palavra do Senhor, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O sacrifício de Cristo foi suficiente e é suficiente para perdoar os pecados do mundo inteiro. No segundo aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz
da seguinte forma: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9: pela graça de Deus, provasse a morte pelo mundo inteiro. Então a resposta que a Bíblia traz para nós é que o sacrifício de Cristo é suficiente, foi suficiente e continuará sendo suficiente pelo mundo inteiro. Mas tem a provisão divina especial para aqueles que creem. Deus não quer robô, Deus não quer marionete, Deus não quer mamulengo, Deus não quer ficar fazendo com que o homem siga ele pela força que ele tem, pela soberania que ele tem, mas ele quer que o homem reconheça isso de livre, espontânea vontade. Ele já criou o meio, Jesus já morreu na cruz, o sacrifício perfeito já foi feito. Ainda assim, ele continua ajudando o homem, animando o homem, dando incentivo ao homem. Enviou o teu Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o homem reconhece que esse sacrifício de Cristo, ele tomando a decisão de seguir esse caminho, essa verdade, essa vida, ele reconhecendo isso, ele será alcançado por esse sacrifício. Porque Deus, ele quer que o homem sirva, ele quer que o homem o siga de livre e espontânea vontade. Isso é chamado de a provisão divina especial pelos que crê. O chamado é para todos, ele chama a todos, o sacrifício foi para todos, o sacrifício foi para o mundo inteiro. Mas aqueles que der ouvido, aqueles que tomar a decisão, mesmo com a ajuda do Espírito Santo, mesmo com a ajuda de Deus, mesmo com a ajuda de Jesus, esse sacrifício é considerado como uma provisão divina especial. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 10, diz da seguinte forma: Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Salvador de todos, mas aqueles que se chegam a ele, esse é reconhecido como fiel. Então, o que acontece? Para a resposta das pessoas que querem saber por quem Cristo morreu pelo mundo inteiro, mas por que todos não se salvam? Porque Deus não quer robô, Deus não quer marionete, Deus não quer mamulengo. Deus quer que você tome a decisão, reconheça esse sacrifício e se chegue a ele. Você vai ser considerado como um dos fiéis. Como diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Só que ainda tem aqui uma seguinte questão que diz: alguns pelos quais ele morreu perecerão. Oh meu Deus do céu! Crente pode perder a salvação? Mas na frente nós iremos tratar sobre isso. Mas a Bíblia diz que sim, quando ele rejeita, quando ele recusa, quando ele volta para trás, quando ele não quer mais e quando ele desiste. Ser um soldado e ser ferido e ser alvejado, isso não quer dizer que você perdeu a batalha. Isso não quer dizer que você é um perdedor. Isso não quer dizer que você naufragou. Isso não quer dizer que você não vai conseguir. Você só vai deixar de conseguir quando você desistir e quando você se render. Por isso, não se renda, não desista, não desanime e não esqueça do sacrifício de Cristo. Mas, o que diz aqui? Alguns pelos quais ele morreu perecerão. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 11,
A parte B do versículo diz o seguinte: perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ele só vai perecer se ele desistir. Ele só vai perecer se ele não crer mais. Ele só vai perecer se ele olhar para trás. Se ele não quiser mais, não reconhecer mais esse sacrifício que foi feito em prol dele. E ainda 2 Pedro, carta 2 Pedro, ou epístola 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: renegar o soberano Senhor, que os resgatou trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Só se negar, só perde se negar. Por isso, não negue o Senhor Jesus. O que é negar o Senhor Jesus? Deixar de crer, deixar de acreditar, deixar de confiar, deixar de segui-lo. Tá desanimado é negar? Não. Tá cansado é negar? Não. Ser almejado ou ser ferido é negar? Não. Se sobrar uma fagulha de fé, você não está renegando. Então persista. Conclusão: a provisão de Cristo que efetuou na cruz pode ser comparada a certa passagem de ônibus, que ela destacada, ela pode não servir como passagem, e a outra parte destacada pode ser não válida. Então, o sacrifício de Jesus, ele só é suficientemente perfeito se ele tiver seguido de fé. E pode ser o mínimo de fé que você tiver nesse sacrifício, você vai ser alcançado com essa extensão, com esse sacrifício que foi perfeito. Mas ele não pode salvar robô, ele não pode salvar marionete, ele não quer ficar falando para você, faz isso, deixa de fazer isso, vai ali, vem aqui. Não, ele quer que você tome essa decisão, ele quer que você se submeta à vontade dele, de livre e espontânea vontade. E nos próximos vídeos que iremos dar continuidade a essa série, nós iremos estar falando sobre os 4 aspectos dessa salvação. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.